Salve, salve galera, bom dia, boa tarde. Espero que todos vocês estejam tendo um ótimo final de semana. Canal Bets e Tips aqui na área. Mais uma vez, passando para deixar os palpites desse domingão, dia 6 de 8. Domingão que temos uma grade bem interessante. Para alegria de todos os apostadores, as ligas europeias estão voltando aos pouquinhos. É início de temporada ainda, temos poucos dados oficiais, mas temos uma base de dados interessante, então já dá para operar bem. O volume das partidas aumenta bastante e isso colabora porque a gente pode fazer uma seleção melhor dos palpites, né? Quando nós temos poucos jogos, nós temos uma margem pequena para descartar esses jogos que a gente tem, né? Mas é isso, nesse domingão nós temos segunda divisão da Alemanha, da Inglaterra, temos jogos na Suécia, na Dinamarca, na Irlanda, temos jogos em vários lugares da Europa. Temos também Série A e Série B do Brasileirão com rodada praticamente completa. Então temos uma rodada bem interessante, fizemos muitas análises e separamos 14 palpites para vocês, 14 análises para vocês. E antes do nosso resumo diário, queria fazer o nosso agradecimento a todas as pessoas que estão aqui diariamente curtindo nosso vídeo, acompanhando nosso material. Somos muito gratos a todos vocês e também já peço de antemão, caso curtam o nosso conteúdo, deixe seu like, deixe seu follow, isso nos ajuda bastante e faz com que o nosso conteúdo ainda chegue a pessoas que ainda não nos conhecem. E caso você chegou aqui de paraquedas por algum motivo, espero que você goste do nosso trabalho. A gente está aqui todos os dias falando sobre futebol e apostas esportivas. E é isso, vamos ao nosso resumo da rodada. Ontem não tivemos um dia bom, como muito canal que tem por aí, que quando não tem um dia bom simplesmente não faz o resumo ou não dá tempo de fazer o resumo. Não, nós estamos aqui quando é bom e quando tá ruim. Transparência acima de tudo. No dia de ontem nós tivemos 7 palpites, tivemos 4 reds e 3 greens. No jogo da Austrália, logo cedo pela Copa da Austrália, o Wellington Phoenix podia ter matado o jogo tranquilamente durante o tempo normal, ganhou apenas na prorrogação, isso nos deu red. No jogo da Alemanha, o Hertha praticamente amassou o jogo inteiro, teve muitas finalizações, mas não conseguiu abrir o placar e pelo contrário, quem abriu foi o R no segundo tempo ainda. O time que é um dos favoritos para conseguir uma vaga do acesso de volta para a Bundesliga começa muito mal, a segunda divisão, a Bundesliguinha. São 2 jogos e 2 derrotas, isso já liga de certa forma um alerta. Vamos ver como é que vai desenrolar na sequência da competição. Já na Holanda, um jogão, Feyenoord PSV, e valia a taça, era o jogo da Supercopa da Holanda, mas ainda assim parecia que estavam em ritmo de pré-temporada, um jogo um pouco mais lento. Até tivemos algumas boas oportunidades de sair esse segundo gol. O primeiro gol saiu apenas no segundo tempo, o primeiro tempo foi meio movimentado, apesar de um ritmo um pouco mais lento ainda, mas infelizmente não tivemos. E já no jogo do Standard Liège contra o Royal Union Saint-Gilloise da Bélgica, o Standard Liège teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, o Union Saint-Gilloise abriu o placar no primeiro tempo, e como estava com um jogador a mais, com vantagem no placar, o time sentou no resultado, não fez questão de atacar para fazer o segundo, até teve algumas chances, mas não atacou assim com tanta vontade, não fez questão de aumentar o placar. De resto, o Southampton mostrou muita força na estreia do Championship na Inglaterra. Deve ser um time que vai brigar pela vaga, sempre nas cabeças. E Mirassol Sampaio Corrêa também. Série B, mais do mesmo, né? Under 3,5 sem nenhuma preocupação. E antes dos nossos palpites do dia, eu quero lembrá-los que nossos palpites são opiniões individuais, pessoais. São análises que a gente faz em base em estatística, a gente usa dados estatísticos, onde a gente encontra eventos com alta probabilidade de acontecer, e em cima disso a gente monta nossas análises. Logicamente, não existe milagre, não existe mágica, a gente não tem certeza de nada, são probabilidades, nós trabalhamos com probabilidades. E até por isso a gente sempre fala, né, apostem com responsabilidade, mais 18, apostem só aquilo que vocês possam perder, porque a aposta é aposta, é isso, não tem certeza. E sem mais delongas, vamos aos nossos palpites desse domingão, dia 6 de 8. Iniciamos a grade do dia na segunda divisão da Inglaterra. O Leicester recebe o Coventry às 8 horas da manhã. Primeira partida do Leicester na segunda divisão depois desse retorno, depois dessa queda. Provavelmente o Leicester é o principal favorito a uma vaga de volta à primeira divisão. É um time com investimento muito superior aos demais. Mesmo que tenha perdido alguns bons jogadores, o time ainda continua forte e deve continuar se reforçando. E para os padrões da Championship deve ser o suficiente. Praticamente todo mundo aposta numa volta do Leicester à primeira divisão. E aqui nós vamos dar uma voto de confiança para o time. Tem um elenco muito mais forte que o Coventry. Apesar de o Coventry ter feito uma campanha boa, chegou aos playoffs da última Championship, o Leicester ainda está num patamar superior.
deve ser favorito na grande maioria dos confrontos. Aqui nós vamos de casa vence. Às 8h30 chegamos à Bundesliguinha, segunda divisão da Alemanha. O Karlsruhe recebe o Hamburgo. Ambas as equipes venceram na primeira rodada e ambas as equipes em partidas com muitos gols. O Karlsruhe venceu por 3-2, o Hamburgo venceu por 5-3. O jogo do Hamburgo é praticamente certeza de gols, isso faz um bom tempo já. O Hamburgo vem batendo na trave do acesso de volta à Bundesliga faz alguns anos. Então esse ano o time vai tentar buscar um acesso direto para não correr o risco de perder nos playoffs novamente. Nas últimas 5 partidas o Karlsruhe bateu o over 1,5 em 4 delas, já o Hamburgo bateu o over 3,5 em 4 das últimas 5, bateu o over 2,5 em todas as últimas 5, ou seja, como eu falei no início da análise, o Hamburgo geralmente é uma certeza de gols e aqui não deve ser diferente. Inclusive nós vamos dar uma arriscadinha um pouquinho maior, aqui nós vamos de over 2,5. Às 10 horas, chegamos ao campeonato sueco, 18ª rodada, o Elfsborg recebe o Sirius. O Elfsborg é o líder do campeonato com 39 pontos em 17 rodadas, já o Sirius é o 13º, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O time tem apenas 4 vitórias em 17 jogos. O Elfsborg vem de 9 jogos de invencibilidade em casa, foram 7 vitórias e 2 empates. O time bem favorito para esse jogo, é uma equipe maior, mais tradicional, bem melhor colocado, claro, é o líder da competição. Tem um retrospecto recente muito melhor. Então aqui nem vamos procurar nada no mercado de gols, vamos fazer uma entrada simples. As odds estão baixas, mas para montar um bilhete é o suficiente, então aqui nós vamos de casa vence. Às 10h30 voltamos à Championship, segunda divisão da Inglaterra. O Leeds, que também foi um dos times que caiu, recebe o Cardiff. O Leeds também é uma das equipes grandes na Série B, time com grande investimento, então inicia a temporada também com uma das favoritas a uma das vagas de volta à Premier League. Já o Cardiff figurou na Premier League uns anos atrás, ultimamente vem fazendo só figuração na Championship, sempre no meio da tabela, mais para a parte de baixo do que para a parte de cima. Aqui para quem quer fazer uma entrada a favor do Leeds, eu acho interessante também, mas as odds estão baixas, então eu acho melhor fazer uma entrada mais segura no mercado de gols. O Leeds bateu o over 1,5 em todos os seus últimos 10 jogos, claro, isso incluso partidas da final da Premier League passada e de alguns amistosos de pré-temporada. Bateu o over 2,5 em 9 dos últimos 10. O Cardiff bateu o over 1,5 em 9 dos últimos 10. Que é a tendência de jogo para gols. O Leeds deve ir para cima desde o início. Aqui para quem quer arriscar um pouco, cabe o over 2,5, uma entrada simples, é uma entrada interessante. Nesse momento está com uma boa odd de 1,73. E para quem quer fazer uma entrada um pouco mais conservadora, o over 1,5 está pagando em torno de 1,20, 1,25. É uma odd razoável para compor um bilhete, então nós vamos de over 1,5. Às 13 horas, chegamos à Dinamarca, terceira rodada. O Nordsjælland recebe o Brøndby. O Nordsjælland foi um time que liderou boa parte da temporada passada, brigou pelo título até o fim do campeonato e acabou perdendo o título. Já o Brøndby é uma equipe muito tradicional, uma das maiores equipes da Dinamarca, talvez uma das mais tradicionais. No entanto, nos últimos anos está um pouco como coadjuvante. A equipe da casa começou bem o campeonato, foram 2 vitórias em 2 jogos, marcou 7 gols e tomou 2, ou seja, jogos muito movimentados. Já o Brøndby vem com 1 vitória e 1 derrota, uma média de 3 gols por jogo também, uma média alta de gols. Aqui é um jogo equilibrado, eu arriscaria dizer até que o Nordsjælland é um pouquinho favorito, mas não vejo favoritismo suficiente para fazer uma entrada a favor do time da casa, porque eu prefiro operar no mercado de gols. A média de gols das duas equipes é muito alta nos últimos 10 jogos. A do time da casa é de 4 gols por jogo, a do Brøndby é de 3,4, ou seja, tendência de gols. Aqui novamente nós temos 2 possibilidades boas de entrada. Para uma entrada simples, o over 2,5 cabe. E para quem quer comprar um bilhete e fazer uma entrada mais segura, nós vamos também de over 1,5. Às 13 horas voltamos à Inglaterra, mais um jogo da Championship, onde o Sunderland recebe o Ipswich. Deve ser um bom jogo, um jogo equilibrado, são 2 equipes que não estão entre as mais favoritas para conquistar uma vaga de volta à Premier League, mas vão ficar ali no meio da tabela tentando morder uma vaga nos playoffs ou quem sabe surpreender com uma campanha e chegar um pouco mais à frente. São 2 equipes que devem brigar na primeira parte da tabela. O Sunderland terminou a temporada passada com jogos com bastante gols, batendo o over 1,5 constantemente. Nos 7 amistosos de pré-temporada, tivemos ambas marcam em todas elas, jogos com muitos gols. Já o Ipswich também tem uma média semelhante nos últimos 10 jogos, contando o final da liga passada com amistosos de pré-temporada. O time bateu o over 1,5 em 9 dos últimos 10 jogos. Ambas marcam em 9 desses últimos 10 também. Então é um time que também traz tendência para gols. Aqui nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete.
Às 14 horas chegamos na Irlanda, Shamrock Rovers recebe o Cork City. Shamrock é um dos nossos queridinhos do canal, tá sempre aqui. Geralmente nos entrega o over no mercado de gols. Hoje temos uma entrada um pouco diferente. O Shamrock é o líder do campeonato com 47 pontos em 25 jogos. Enfrenta o Cork City, que é o penúltimo colocado, são 23 pontos em 25 partidas. O time faz uma campanha muito ruim como visitante, em 12 jogos foi apenas uma vitória. Então aqui temos um favoritismo escancarado para o time do Shamrock. Aqui não vejo necessidade de procurarmos nada no mercado de gols. Sinceramente, eu achei que as odds estariam mais baixas ainda, estão em torno de 1,40, 1,45 e eu acho bem interessante para montar um bilhete, visto que teoricamente é uma entrada bem segura. Então aqui novamente nós vamos seguir as altas probabilidades e nós vamos de casa vence. 15h30 chegamos ao Brasil, Série B do Brasileirão, Ponte Preta recebe Chapecoense. Duelo de duas equipes que estão na parte de baixo da tabela. A Ponte Preta é 14ª com 23 pontos, a Chapecoense é a 17ª, a primeira equipe da zona de rebaixamento com 19 pontos. Deve ser um duelo equilibrado, um duelo difícil, um duelo tenso. As duas equipes precisam dos pontos. Como a gente fala em todos os vídeos, a Série B é um campeonato com uma média muito baixa de gols. Todo mundo está operando no under e em grande parte das situações a gente tem conseguido o green. Nesse jogo não é diferente, são equipes que se encaixam muito bem nessa estratégia. A Ponte Preta bateu o under 3,5 em 95% dos jogos do campeonato. A Chapecoense em 85%. Nos últimos 10 jogos, as duas equipes bateram esse under 3,5 em 9 deles. Ou seja, já teríamos uma tendência de jogo para poucos gols. Ainda mais com esse jogo que tende a ser muito equilibrado, até pela proximidade das equipes na tabela e da necessidade de ganhar pontos. Aqui nós vamos de under 3,5 para compor um bilhete. Às 16 horas, Campeonato Brasileiro, mas agora da Série A, o São Paulo recebe o Atlético Mineiro. Equipes em fase completamente diferentes. O São Paulo está vivo ainda na Sul-Americana, está vivo na semifinal da Copa do Brasil. Está em 8º colocado no Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Mineiro perdeu a primeira partida das oitavas da Libertadores em casa para o Palmeiras. Já está fora da Copa do Brasil e é apenas o 13º colocado do Brasileiro. É um time que vem rendendo muito abaixo do esperado, até pelo grande investimento que tem o Atlético. O time vem de uma sequência de 10 jogos sem vencer. Filipão balança bastante no cargo, apesar de ter chego recentemente. Aqui, apesar de termos uma tendência de duelo equilibrado, há um certo favoritismo para o São Paulo, principalmente pelo retrospecto recente das duas equipes. São Paulo jogando em casa nas últimas 6 partidas tiveram 5 vitórias e apenas um empate. Então aqui nós devemos buscar algo a favor do São Paulo. Para quem quer arriscar um pouco mais, uma entrada simples com uma vitória seca do São Paulo, tá pagando em torno de 2,20, 2,25, é uma odd bem interessante. E para quem quer fazer uma entrada um pouco mais segura, dá para montar um bilhete com casa empate anula ou uma dupla chance casa. E teoricamente, devido a esse retrospecto recente das duas equipes, é uma aposta bem plausível. E é justamente isso que nós vamos fazer. Aqui nós vamos de dupla chance casa. Também às 16 horas, seguindo o Campeonato Brasileiro, o Vasco recebe o Grêmio. Aqui nós temos um duelo de opostos. O Grêmio é o 4º colocado, mas apenas um ponto atrás do vice-líder, que é o Flamengo, e tem um jogo a menos, ou seja, em pontos perdidos o Grêmio é o vice-líder do Brasileirão. Já o Vasco é o lanterna, o time tem apenas 2 vitórias em 16 jogos, já está no desespero, o time está querendo contratar a todo custo para fugir dessa situação. Um time em crise, geralmente o que faz primeiro é arrumar a casinha, não tomar gols para depois pensar no ataque, e essa é a situação do Vasco no momento. O time tem o pior ataque do Brasileirão, marcou apenas 12 gols em 16 jogos. Já o Grêmio, atuando fora de casa, também tem uma média de gols baixas em seus jogos. Nos últimos 5 jogos bateu o under 3,5. Então aqui a gente tem a tendência de um jogo equilibrado, um jogo truncado, ainda mais pela situação do Vasco, situação desesperadora. Acredito num jogo de poucos gols. Aqui nós vamos de under 3,5. Às 18 horas, voltando à Série B, o Ceará recebe o ABC. O Ceará atualmente é o 10º colocado com 30 pontos, enquanto que o ABC é o lanterna com 13 pontos. São apenas 2 vitórias e 21 jogos. O Ceará iniciou o campeonato como uma das equipes favoritas para subir para a primeira divisão, para voltar para a elite, devido ao alto investimento do seu time. No entanto, a equipe ainda não conseguiu engrenar e busca uma sequência de bons resultados. Vem de 4 jogos invictos em casa, com 2 empates e 2 vitórias. Pelo fato de a Série B ser um campeonato muito equilibrado, se o time engatar 2, 3 vitórias consecutivas, já cola lá na frente. O ABC, como visitante, ganhou apenas um jogo dos últimos 10. Então, por mais que a gente evite fazer apostas buscando um vencedor na Série B devido à imprevisibilidade do campeonato, aqui o Ceará é bastante favorito.
E como as odds estão interessantes, nesse momento está em torno de 1,65, nós vamos fazer uma entrada simples a favor do Ceará. Aqui nós vamos de casa vence. Às 18h30 voltamos para a Série A, Cruzeiro recebe o Botafogo. O Cruzeiro está literalmente no meio da tabela, é o 10º colocado com 23 pontos, está naquele bolo do meio do campeonato, está muito equilibrado. Já o Botafogo é o líder disparado do campeonato, já abriu 12 pontos para o vice-líder que é o Flamengo. Lógico que dificilmente o time vai conseguir manter esse ritmo até o final, mas já abriu uma vantagem bem considerável. Se o time mantiver esse desempenho ou baixar até um pouquinho, deve conquistar o título, mas enfim, é cedo para falarmos nisso. Aqui nós temos uma tendência de um jogo muito equilibrado. O Cruzeiro não vem atuando bem em casa, nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Já o Botafogo atuando fora de casa nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate, está invicto nesse período. No entanto, eu não me arrisco a entrar com uma vitória do Botafogo, eu acho que é um jogo muito equilibrado, é difícil apontar um favorito, prefiro operar no mercado de gols. Em relação ao mercado de gols, tem uma estatística muito interessante. Nos últimos 5 jogos como mandante, o Cruzeiro teve apenas 4 gols, ou seja, média baixíssima de gols em seus jogos. Tivemos 4 placares de 1-0 e 1 0-0. E esse jogo deve ter uma tônica semelhante, visto que o Botafogo tem a melhor defesa do campeonato. O time tomou apenas 2 gols nos últimos 5 jogos como visitante. Então aqui eu vejo 2 boas possibilidades. Para quem quer fazer uma entrada simples, cabe o under 2,5, um jogo propício para isso. E para quem quer fazer uma entrada um pouco mais conservadora e montar um bilhete, dá para entrar de under 3,5. E finalizando a nossa grade do dia, às 20 horas nós temos o jogo de Cuiabá e Flamengo pela Série A. Flamengo é o atual vice-líder da competição, está 12 pontos atrás do Botafogo. Cuiabá faz uma campanha surpreendente, é o 9º colocado com 25 pontos. Os últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate. O time vem de vitória fora de casa contra o Internacional, que é uma equipe que geralmente não perde em casa. Então, por mais que a disparidade entre as duas equipes, entre o investimento das duas equipes seja muito grande, aqui nós temos a tendência de um duelo equilibrado. Até porque o Flamengo pode ser que poupe alguns de seus atletas mirando na Libertadores, na partida de volta contra o Olímpia. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não tenho a confirmação ainda disso. Lógico que se jogarem 10 jogos, a tendência é que o Flamengo ganhe muito mais do que o Cuiabá. Mas nesse jogo em específico, eu não me arrisco a apontar um favorito. Prefiro operar no mercado de gols. Nas últimas 5 partidas como mandante, Cuiabá bateu o under 3,5 em todas elas. Já o Flamengo, nas suas últimas 5 partidas como visitante, bateu o under 2,5 em 4 delas, o under 3,5 em 5 delas. Ou seja, tendência de jogo para poucos gols. Aqui nós vamos de under 3,5 para compor um bilhete. E com esse jogo nós terminamos a nossa grade do dia. E no bilhete pronto nós temos uma dupla, com uma dupla hipótese de São Paulo ou empate contra o Atlético Mineiro. E um under 3,5 no jogo do Cruzeiro contra o Botafogo, ambos os jogos pelo Campeonato Brasileiro. E por hoje era isso. Queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. E caso chegou aqui e curtiu o nosso conteúdo, deixa o like, deixa o follow, isso nos ajuda bastante. E eu quero desejar a todos vocês um ótimo domingão. Para quem for fazer aquela fezinha, boa sorte para todos nós. Se Deus quiser nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente deixando os palpites para iniciar uma nova semana. Então um abraço a todos, até mais, valeu!